Um bom dia para todos. Sejam bem-vindos aqui em casa. Um abraço da minha casa para a sua casa. Espero que vocês estejam bem nesse começo de inverno, né? Continua quente, mas estamos na próxima estação. Os tempos passam, grandes incertezas ainda, mas a grande certeza que nós temos é que essa palavra é a verdade, que Jesus nos ama e tem um plano para as nossas vidas. E nós vamos continuar o estudo da Palavra de Deus no Evangelho de João. E abre a sua Bíblia comigo no capítulo 12 de João, hoje a partir do versículo 20 até o versículo 36. João 12, versículos de 20 a 36. No começo do capítulo 12, nós vimos que Jesus foi ungido por Maria, depois vimos a entrada do Rei da Paz, né? Jesus entrou em Jerusalém, se apresentou como Messias exatamente no dia que foi profetizado, né? Segundo as profecias do Antigo Testamento. Mas ele foi recebido pela maioria das pessoas da multidão como o grande libertador da nação, dos opressores romanos, né? Só que tudo, a forma como foi conduzida, como ele entrou, né, montado num jumentinho, mostrou a natureza do seu reinado. Ele não era um conquistador forçando o seu reinado sobre as pessoas, seu reino, mas sim como ele veio como o príncipe da paz, o rei da paz, não atendendo as expectativas que o povo tinha, né? Salve agora, nos ajude agora, com tudo que passa na cabeça, mas não atendendo sim a maior necessidade do homem, que é ter paz com Deus. É isso que Jesus trouxe para nós. Mas muitos não entenderam esse propósito e por isso a entrada triunfal, como nós muitas vezes falamos, não foi tão triunfal para Jesus, foi mais triste. Ele acabou chorando sobre a cidade de Jerusalém. Hoje, na continuação do capítulo 12, nós vamos falar sobre o que é a essência de uma pessoa. Talvez você já usou ou ouviu essa frase: você não viu essa pessoa até que você viu ela fazer tal coisa. Por exemplo, o Usain Bolt, né, o homem mais rápido do mundo. Você não viu o Usain Bolt até que você viu ele correr os 100 metros. Né? Você pode ver ele brincando com as câmeras, com os jornalistas, você pode ver ele no treino, né, correndo, mas você não viu o Zayn Bolt até que você viu ele fazer o que ele faz melhor, que é correr aos 100 metros. Aí é um espetáculo. Né? E hoje nós vamos ver um grupo de pessoas que queria ver Jesus, mas ao invés de bater um papo, conversar, se apresentar, Jesus falou sobre a cruz. Ele focou na cruz, o centro da cruz. É essa a mensagem hoje. Hoje, Jesus pode significar muitas coisas para as pessoas. Se você pergunta o que é Jesus para você, é amor, é paz, é alegria, é meu melhor amigo, é o meu refúgio. Mas você não viu Jesus até que você viu a cruz. Você precisa ver a cruz para ver quem realmente Jesus é. Ver Jesus é ver a cruz. Essa é a mensagem de hoje. E nós vamos ler a partir do versículo 20, agora, versículos de 20 a 23, para ver o que aconteceu certos dias, né, 2 dias depois dessa entrada em Jerusalém. Versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída e da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Tinha alguns gregos na festa da Páscoa. Gregos quer dizer não judeus. Eles eram provavelmente desse grupo que se chama tementes a Deus, que queriam adorar o único Deus, né, na sua vida, mas não queriam se converter ao judaísmo e passar pela circuncisão. Então, eles eram tolerados, mas nunca faziam parte realmente do povo judeu. Eles se aproximaram do discípulo chamado Felipe.
Filipe e posteriormente eles foram levados para André e depois para Jesus. Filipe e André são os únicos dois discípulos que têm um nome grego, né? E é interessante que Deus usa isso, ele usa a gente, porque de repente alguém se sente mais à vontade com a gente, tem alguma coisa em comum com a gente, e nós nos tornamos Filipes e Andrés que levam pessoas para Jesus, né? E você pode levar pessoas para Jesus. Eles vieram com um desejo que eu diria é muito lindo. Nós queremos ver Jesus. Eu creio que tenha sido uma coisa genuína, do coração mesmo. Nós só queremos ver Jesus. Não era um pedido para si mesmo, né? Eu quero a cura, eu quero poder, eu quero uma posição no seu reino, como os próprios discípulos, né, certas vezes pediram. Não tinha agenda secreta, não tinha um propósito político por trás. Era o coração sincero falando: nós queremos conhecer Jesus de verdade. Quem é Jesus? E todos nós devemos ter esse desejo genuíno, né, autêntico. Eu só quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus por quem Ele é, não por aquilo que Ele pode fazer por mim e para minha vida. Eu quero ver Jesus em sua essência e não apenas pelos que os outros dizem a respeito dele, né? Eu quero conhecer Jesus na minha vida, não através da experiência de outra pessoa. O motivo da cura, da procura, desculpa, foi com certeza que eles ouviram falar dos milagres de Jesus, das palavras de Jesus, e o que ele fez, o que ele ensinou, como ele tratou as pessoas, atraiu esses gregos. Queremos ver mais sobre Jesus. Mas um detalhe que o Evangelho de Marcos nos traz, talvez tenha sido um incentivo adicional. Porque Marcos 11 nos fala que após a entrada de Jesus em Jerusalém, ele foi diretamente ao templo e ele expulsou aqueles cambistas no pátio dos gentios. Outra vez, que ele já tinha feito isso antes, né? Ele fez isso abrindo espaço para que todos os povos poderiam adorar a Deus. E quem sabe os gentios viram isso e falaram: nossa, ele pensa em nós também, nós podemos fazer parte desse reino. E foram ver, queremos ver Jesus. E qual foi a resposta de Jesus, versículo 23? Ele não respondeu diretamente nenhuma vez se direcionando a esses gregos, mas ele apontou para algo muito melhor. Ele falou: tem um momento crucial aqui. Chegou a hora. Mal sabiam esses gregos o que estava acontecendo, né, naquele momento. Eles só queriam ver quem era Jesus. Mas eles estavam chegando no momento histórico na agenda divina. Chegou a hora. Tantas vezes no Evangelho de João a gente leu porque não era a hora ainda, porque a hora não tinha chegada, porque não era a hora de Jesus ser preso, ser crucificado, né? Várias vezes Jesus foi protegido de todos os perigos, né? Até então, nada e ninguém podia tocar nele. Não podia acontecer nada com ele, porque a hora dele não tinha chegado. Agora ele diz: chegou a hora. Agora sim, a hora dele tinha chegado e a hora de ser glorificado através da sua morte e da sua ressurreição. A gente pode imaginar como se fosse uma pedra de dominó que agora foi empurrada e vai, né, começar e dar início a uma reação em cadeia que nada e ninguém pode parar. Agora em adiante, vai assim, resultando na morte e na ressurreição de Jesus. Sua missão tinha chegado agora em seu clímax. E um sinal foi até, de certa forma, a chegada dos gentios. Os gentios que seriam o fruto futuro, né, da sua morte, do seu ministério, da sua vida, a grande colheita futura. E então Jesus fala uma coisa a respeito, né, da cruz, que a gente vai ver isso como foco no versículo 24, que é o propósito da cruz. E ele disse: digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Ele falou: digo-lhes verdadeiramente, em verdade, em outras palavras,
prestem bastante atenção. Isso daqui é de suma importância. Vocês veem a natureza e sabem que a natureza nos ensina uma lição profunda. Ele usou essa figura da natureza para ensinar isso. A semente precisa morrer para dar fruto. A semente precisa morrer para que possa dar fruto. Da morte surge a vida. Mas sem morte não há multiplicação ou colheita. Vai ficar só. Né? Essa semente, esse grão, vai ficar só. E veja a forma negativa como ele colocou. Se não cair, se não morrer, em outras palavras, precisa morrer. Se quiser cumprir o propósito da sua vida, da sua existência, não tem outra opção. Mas a morte não é o fim. Assim, Jesus precisava morrer, não tinha outra opção, não tinha outra alternativa, mas com a sua morte, muitas vidas foram salvas. Essas vidas salvas foram o fruto do seu ministério, da sua morte, da sua ressurreição. Em uma semente, isso é incrível pensar, né? Há um potencial gigantesco de multiplicação sem fim, se a gente pensar assim, né? Mas para ver tudo que a semente é capaz de fazer, você precisa plantar ela. Ela precisa ser enfiada, cair naquele buraco, né, escuro, no solo frio. E aí, depois de um tempo que acontece, coberto lá, nasce o broto. Um broto verde surge, depois vai subindo um haste, as folhas, a espiga do trigo. E depois o tempo de colheita. Aí você já viu tudo que há nesse grão quando você pega o fruto da espiga? Não. Mas você precisa repetir o processo. Você planta esses grãos agora de novo e de novo e de novo, até que um dia você levanta os seus olhos e você só vê trigo. Você vê um campo enorme, até os olhos alcançam, você só vê trigo, trigo, trigo na colheita, tudo pronto. Aí você viu o que esse um grão era capaz de fazer. Os gregos chegaram em Jesus e falaram: nós queremos ver Jesus. Mas eles só podiam ver o grão. Só a partir da cruz o mundo veria o resultado magnífico de toda a sua vida e de toda a sua missão. Então Jesus aplica esse princípio para as nossas vidas. Versículo 25 a 26. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. A aplicação desse princípio para as nossas vidas é quem ama a sua vida. Quem ama como ama? Amar de forma egoísta, de não estar disposto a morrer. Não quero morrer. Não quero morrer para mim, não quero morrer para outro, não quero entregar minha vida para outro. Essa vida que só vive para si mesmo, que só pensa em si mesmo. Essa vida, Jesus fala, acaba perdendo a sua vida, e o seu tempo, né, com aquilo que faz, e no final vai ficar sozinho. Imagina essa pessoa idosa, né, solitária, que ninguém quer ter por perto, né, infelizmente, não vai deixar legado nenhum para as próximas gerações. Não vai tocar a vida de ninguém através de uma vida egoísta, né, amando a si mesmo. Por isso Jesus fala, em comparação, você precisa odiar a sua vida. Odiar é forte, né? Mas odiar como? Não detestar, não desprezar a vida que Deus te deu, né? O presente da vida que Deus te deu, se maltratar ou o que seja. Não, longe disso. Mas sim, em comparação com esse amor de si mesmo, esse amor egoísta, em comparação, o outro extremo, que seria odiar. Odeia essa vida egocêntrica, esse eu que fala mais para mim, eu no centro. Mas ainda que a gente vê isso, odeia a vida neste mundo, né? A vida que esse mundo
proporciona, né? E propõe para você vida para este mundo, vida segundo este mundo, para os prazeres dessa terra finitos, né? Está pronto para perder a sua vida em favor de outros. Odiar a vida nesse ponto. E não se agarrar nas coisas que você tem nesse mundo. Aí sim, você vai conservar a sua vida para a vida eterna. Você vai ter uma qualidade de vida aqui nessa terra, começando agora e para toda a eternidade. Nesse corpo terreno aqui e no corpo espiritual depois. E aí você fala, eu quero isso. Eu quero uma vida assim, como que eu faço isso? E Jesus nos dá a resposta no próximo versículo. Como se vive, como se expressa isso? A resposta é servir. Servir, se dá, o oposto do egocentrismo. Isso é seguir o exemplo de Jesus, que viveu exclusivamente para os outros. Você quer ser o maior no reino de Deus? Então seja o servo de todos. Coloca os interesses de outros acima dos seus. Ora por outras pessoas, abençoa outras pessoas, sirva outras pessoas. E Jesus falou, a promessa que eu dou é que onde o teu mestre estiver, você vai estar. Eu vou estar no céu, Jesus diria, né? Mas você vai estar comigo. Sirva. Não viva para si, viva para outros. E ainda você vai ser honrado pelo Pai também. Mas para isso você precisa seguir Jesus. E com certeza para os gregos que ouviram isso, foi um choque, né? Ah, nós vimos Jesus, nós queremos seguir Jesus, mas até onde? Para onde? Você vai morrer? A gente deve te seguir até a morte? Sim, a morte de cruz. Porque essa é a marca do cristão, a cruz. Cristianismo é a cruz, evangelho é a cruz. Se você ouve e segue alguma outra mensagem, não é o evangelho. O evangelho não é Deus quer que você seja feliz. O evangelho não é Jesus veio apenas para te trazer paz, alegria e prosperidade. Não, o evangelho é a cruz, é a morte. Eu quero ler algumas palavras do teólogo e muitos livros ótimos, né, desse autor A. W. Tozer, e ele disse, há décadas atrás, o seguinte sobre a cruz. A velha cruz é um símbolo da morte. Ela representa o fim repentino e violento de um ser humano. O homem, na época romana, que tomou a sua cruz e seguiu pela estrada, já se despedira dos seus amigos. Ele não mais voltaria, estava indo para o seu fim. A cruz não faz acordos, não modificava nem poupava nada. Ela acabava completamente com o homem, de uma vez por todas. Não tentava manter bons termos com a sua vítima. Golpeava-a cruel e duramente. E quando terminava seu trabalho, o homem já não existia. E ele ainda fala: ao nós aproximamos de Cristo, não elevamos nossa vida a um plano mais alto, mas a deixamos na cruz. O Evangelho é a morte. É a morte do nosso ego, do nosso eu, da nossa vida velha. Não é melhorar a nossa vida, mas é deixar a nossa vida morrer. Jesus disse da seguinte forma em Lucas 9, versículo 23: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Tome a sua cruz. Você quer me seguir, então negue a si mesmo. Tome a sua cruz. A cruz é a morte. É a morte de si mesmo. Isso é uma decisão que você toma uma vez que você inicia a sua vida com Cristo, quando você se rende a Jesus, quando você abre mão do direito de dirigir a sua vida por si só. E você pode falar assim com Paulo em Gálatas 2:20, eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Mas ao mesmo tempo, isso é para todos nós diariamente. Diariamente, para o resto da vida, nós escolhemos não agradar a nós mesmos, mas sim a Deus.
Isso é uma realidade que todos nós estamos e precisamos viver. Agora, não é fácil, né? Se você já está nessa vida cristã, e quanto mais tempo, né, você percebe, não é nada fácil. Não é fácil morrer para si mesmo. Mas ainda se você imagina o grão, né, da figura do grão. O grão deve estar pensando, eu não gosto da ideia de cair nesse buraco fundo, escuro e frio. É desconfortável, eu não quero. Eu gosto da minha vida do jeito que está. Mas você sempre pensa também, eu nunca vou descobrir e experimentar tudo que essa vida tem, se é só isso, essa vida que tem, se eu não pular lá dentro. Então eu vou cair no buraco. E aí vai ser coberto de terra, aí é mais escuro, é mais desconfortável, e o grão deve pensar que péssima ideia. O que deu na minha cabeça? Para que eu fiz isso? E de repente dá uma cosquinha, né? E, e aí de repente pelas costas sai alguma coisa assim, brotando, e o grão deve estar pensando, o que está acontecendo? Né? Eu preciso estar no controle da minha vida. O que está acontecendo que eu não tenho controle mais? E de repente o grão não determina mais a direção da sua vida. De repente um outro poder toma conta desse grão e vai para a superfície. E logo passa pelo solo, pela superfície e vai para o sol. E aí o grão deve pensar, agora as coisas estão melhorando. E aí cresce o haste, né? As folhas, a espiga. E o processo se repete e se repete até que tenha esse campo gigantesco de trigo. E aquele grão que morreu fala: isso é a vida como Deus a tem intencionou. Essa é a vida frutífera. Isso que nós precisamos viver. Um pouco de morte a cada dia. Você abrir mão de algo a cada dia. Você fazer algo que você acha tão desconfortável, que você não gosta, mas aquilo que Deus pede de você, aquilo que em harmonia com o Evangelho. Mas é assim que a vida de Jesus nasce e cresce em nós. Paulo falou em Filipenses 3:10, eu quero conhecer a Cristo. Como os gregos, eu quero ver Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. São três coisas. Eu quero conhecer Jesus e a gente pensa, eu quero conhecer o seu poder, o poder da sua ressurreição. Mas para conhecer e experimentar isso, eu preciso me tornar como ele em sua morte também. Não tenho o poder da ressurreição sem a participação em seus sofrimentos. Eu também preciso morrer assim como Cristo morreu. E o resultado, a partir do versículo 27, nós vamos ver, é algo magnífico, é a glória de Deus. Versículos de 27 a 32. Agora meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus, eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava e a ouviu disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: esta voz veio por causa de vocês e não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. Bom, nós apenas seguimos Jesus. A nossa cruz não se compara à cruz de Jesus. A cruz de Jesus foi infinitamente mais pesada porque envolveu o pecado do mundo inteiro. E Jesus teve que enfrentar, então chegando cada vez mais perto, né, da hora da sua morte, a realidade da tortura da cruz. Isso não apenas um dia antes, isso foram dias, talvez até anos antes passando, né, na sua cabeça. Aí, nesse momento, principalmente, ele ficou perturbado, pensando na cruz. Foi como no jardim de Getsemane. É interessante que você não vai achar
a história do jardim de Getsemane no Evangelho de João. Quem sabe porque João estava ali dormindo a maioria do tempo, né? Junto com Pedro e Tiago. Talvez ele não queria colocar por causa disso, a gente não sabe. Mas João coloca esse pré-Getsemane aqui, porque você vê as mesmas emoções, né? Os mesmos pensamentos pelo qual Jesus passou. Em Getsemane ele estava entristecido, angustiado, uma tristeza mortal, Mateus 26 fala, mas lá foi o clímax, lá foi que ele suou sangue, que ele orou 3 vezes para Deus afastar esse sofrimento, mas não teve resposta porque não tinha outro jeito. E foi ali que ele entendeu né, e expressou essa rendição, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Não a minha, mas a tua vontade seja feita. Então, como ser humano, Jesus, claro, não queria passar por isso. Né? Todos nós, seres humanos, nós temos isso dentro de nós. Né? Nós não queremos morrer. Nós vamos fazer de tudo automaticamente para fugir do perigo. Né? Mas diante do sofrimento da cruz que Jesus viu, claro que passou na cabeça dele de orar: Pai, me tira disso. Pai, me salva dessa hora. Mas Jesus tinha a sua missão, né? Na sua frente. Ele decidiu tomar a cruz por amor a nós. Ele não pensou em si, mas pensou em nós. Em cumprir a sua missão e morrer para não ficar só, mas sim para ter muitos frutos. Ele sabia que não tinha outra alternativa. Ele suportou a cruz, o sofrimento, por causa da alegria, Hebreus fala. Por causa da alegria de poder ver as nossas vidas salvas. O fruto lá na frente, a colheita lá na frente. E por isso aqui também se rendeu, assim como no Getsemane. Pai, glorifica o teu nome. Esse era o desejo de Jesus. Tudo que eu faço é para glorificar o nome de Deus, do meu Pai. Então vou passar por essa também. E se esse é o nosso desejo de viver para a glória de Deus, então nós também vamos decidir tomar a nossa cruz. E Deus o Pai se manifestou naquele momento, nós lemos através de uma voz audível. Só 3 vezes, né, nos evangelhos a gente vê isso. Primeira vez no batismo: este é meu filho amado em quem me agrado. Depois, no Monte da Transfiguração: este é o meu filho amado em quem me agrado, ouçam-no. E essa terceira vez, agora, um pouco antes da crucificação, chegou a hora dele e Deus o Pai fala: eu já glorifiquei o meu nome, eu vou glorificar o meu nome novamente. Embora não tenha sido para Jesus, mas para os outros, que confirmação para Jesus. Ouvindo: filho, eu já glorifiquei o meu nome através da sua vida. Eu vou glorificar o meu nome através da sua morte de novo e muito mais ainda. Porque a cruz foi a forma escolhida por Deus para se glorificar. E Paulo, entendendo isso, escreveu em Gálatas 6, versículo 14, a primeira parte, ele fala: quanto a mim, eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho mérito nenhum. Eu não posso dizer: olha o que eu fiz. Não, eu falo a cruz, eu me glorio na cruz. Foi a cruz que me fez quem eu sou hoje. Não habita nada de bom em mim, mas foi a cruz, foi o que Jesus fez na cruz que me resgatou, que me deu a graça. E mais ainda, quando você percebe que alguma coisa agrada ao Pai, você não mede esforço, né? Você não teme enfrentar aquilo. E a gente sabe que a morte, então, do nosso eu, né, do nosso ego, glorifica o Pai. Assim a gente pode, com toda a alegria, concordar com o Pai: mata isso em mim. Sim, eu quero morrer para mim mesmo. E você pode enfrentar essa morte também com determinação. De certa forma, como eu disse, a voz foi mais para as pessoas ao redor, Jesus disse, né, do que para ele. Mas alguns nem entenderam, porque não conseguiram discernir a voz de Deus. Alguns achavam um trovão, outros achavam um anjo. Mas para aqueles que entenderam alguma coisa, né, sabiam que era Deus, o Pai, dando o selo de aprovação
sobre a cruz de Jesus. Esse é um instrumento através do qual Deus glorificou o seu nome. Esse instrumento foi escolhido. Você não deve procurar outro caminho. Foi isso que Deus aprovou. E a voz mostrou isso. Mas a gente também leu nos versículos, né, 31 e 32 e 33 que a cruz também marcou esse momento especial no calendário de Deus. A gente já viu, né, quando Jesus falou: chegou a hora. Chegou a hora para mim, chegou a hora para mim, para o cordeiro, né, ser entregue aos tosqueadores. Mas não só para mim, chegou a hora também para os inimigos, né? Chegou a hora de acabar com o poder dos inimigos, né? De Satanás, do mundo e do pecado. Aqui ele fala, chegou a hora, versículo 31, de ser julgado este mundo, o sistema em oposição contra Deus. Porque foram esses homens, né, que poderiam ser qualquer homem, qualquer mulher, em todas as épocas, né, pecadores em revolta contra Deus. Não foram os judeus, não foram os romanos, fomos nós, pecadores, que levamos Jesus para a cruz. Fomos nós em rebeldia contra ele, né? O mundo contra Jesus, né? Que pregaram Jesus na cruz. Mas nós não vencemos, né? O mundo não venceu. O sistema em rebeldia não venceu. Nunca se vence quem diz, como o mundo afirma, né? Ah, você é o dono da sua vida, você faz o que você quiser, você não precisa desse Jesus. E é interessante que o versículo que eu li um pouco antes, agora Gálatas 6,14, a segunda parte fala a cruz por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Quer dizer, se você aceita e crê no sacrifício de Jesus, você morreu ali na cruz junto com ele, então o mundo morreu para você. O mundo não tem mais atração para você se você está em Jesus. Claro que as tentações vêm, mas você pode dizer: não, eu já morri para isso. Eu não preciso mais responder àquela tentação. O mundo morreu para mim e eu para o mundo. O mundo foi julgado. Mas também chegou a hora de Satanás. O príncipe deste mundo vai ser expulso agora. Satanás foi expulso. Como? Ele não foi expulso desse mundo, né? No sentido que não está mais presente, não pode agir mais, ainda está presente agindo neste mundo. Mas ele foi expulso do seu trono de poder sobre o mundo, fazendo o que quiser, né? Praticamente assim, por assim dizer. A partir da cruz, ninguém mais precisava ser enganado, porque agora todo mundo poderia receber a verdade através da cruz. Ninguém precisava mais temer Satanás, porque Hebreus 2, 14 e 15 nos fala que Jesus também participou da condição humana para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Satanás estava colocando medo por causa do medo da morte. Mas como a morte foi vencida, Satanás também perdeu o seu poder. Porque a gente não teme mais a morte. Porque a gente sabe que é necessária. A gente precisa morrer, né, diariamente, mas também um dia a gente precisa morrer para poder ressuscitar, para poder trocar de corpo. Né? Não é o fim. A morte não é o fim. E mesmo que seja algo difícil, porque a gente não vê o que está por vir, a gente tem escrito, 1 Coríntios 15, o que vai acontecer com o nosso corpo. Nós podemos crer. Não precisamos temer a morte, não precisamos temer Satanás. Eu posso adicionar que também foi a hora de lidar com o pecado. A partir da cruz, mais ninguém precisava ser dominado pelo pecado, não precisava ser mais escravizado pelo pecado. Você pode estar livre do poder do pecado sobre a sua vida. Você pode escolher agora. Porque Colossenses 2, versículo 14, nos afirma que Jesus cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças
e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Né? Todas aquelas acusações, você fez isso, você fez aquilo, você é um fracasso, você não presta, tudo isso, você pecador precisa morrer, foi pregado na cruz. E ali foi removido. Contra nós, não há mais ação contra nós, né? Falando assim, né? No sentido de tribunal. Você foi liberto. Você não tem mais nada contra você se você está em Cristo Jesus. E com essa derrota do inimigo, ele poderia ser levantado na cruz, exaltado e fisicamente levantado para quê? Para atrair todos. Judeus, gregos, ricos, pobres, fortes, fracos, todos, de todas as raças, tribos, línguas, tudo, todos os povos, todos igualmente seriam atraídos para ele, porque, como dizem, o chão diante da cruz está plano, nivelado. Não tem um mais alto que consegue chegar mais perto, não, todos são iguais, todos precisam se humilhar da mesma forma diante da cruz de Jesus para receber o perdão, igualmente também. E para isso, gente, tem urgência. Tem urgência. Versículos de 34 a 36. A multidão falou: a lei nos ensina que o Cristo permanecerá para sempre. Como podes dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês têm a luz, para se que tornem filhos da luz. E terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Essa multidão não estava entendendo porque eles estavam focando apenas em certas passagens do Antigo Testamento. Esse é sempre o problema quando alguém vem e seleciona alguns textos e exclui outros, como o Salmo 22, Isaías 53, falando do Messias sofredor. O povo não queria saber disso, eles queriam o grande libertador da opressão dos romanos. Mas Jesus estava falando algo importante. Gente, o tempo está esgotando. Essa grande ilusão de que você tem tempo ilimitado para você tomar uma decisão para Jesus, para você se acertar com Deus. Sempre há tempo, deixa para amanhã, deixa para o leito da morte. Não, aqui no nosso texto, chegou a hora, é agora, é agora. Jesus estava prestes a ser levado, julgado, crucificado, e aqui, pelo que a gente entende nos evangelhos, foi a última vez que Jesus direcionou as suas palavras para essa multidão. Depois, o último versículo aqui, ele saiu e se ocultou. A oportunidade passou. E hoje a gente sabe que Jesus prometeu voltar. Estamos cada segundo mais perto da volta de Jesus, que vai ser de repente, né? De repente. A gente tem os sinais, mas muita gente vai ser pego de surpresa e vai perder essa oportunidade. Além disso, hoje você pode, né, ser morto em qualquer hora. Não falta perigo para a nossa saúde, né? Não precisa ser nem na rua hoje em dia. Até ficando em casa, infelizmente, as pessoas morrem desse vírus, né? E por isso, Jesus fala no versículo 35, andem, andem, se mexem, tomem um passo, tomem uma decisão enquanto há tempo, enquanto você tem a luz. Hoje nós temos a luz das Escrituras. A palavra está iluminando o seu entendimento. Talvez agora, nesse momento, você está entendendo o propósito, a necessidade, o resultado da cruz de Jesus. Então você precisa tomar uma decisão. Você sabe até quando você vai ter esse entendimento? Até quando você está entendendo que é Jesus que eu preciso? Se você nunca tomou uma decisão, o tempo está escutando. O tempo está correndo. E por isso Jesus fala no versículo 36,
creiam. Confiem de todo o seu coração, creiam em mim, creiam na luz. Para quê? Para se tornar filhos da luz. Vocês não querem que a luz habite em vocês? Não apenas ali, lá um pouco longe de você, você está começando a enxergar. Não, a luz precisa habitar dentro de nós para nunca mais andar nas trevas. A luz do mundo que é Jesus. Esses gregos chegaram e queriam ver Jesus. Conseguiram dar até a última olhada, né, eu diria, antes dos acontecimentos que levariam à morte e à ressurreição de Jesus. E a gente não sabe se eles aproveitaram dessa oportunidade, dessa última oportunidade que eles tinham. Mas você hoje tem uma oportunidade também. Você tem a oportunidade, talvez para você é morrer pela primeira vez para a sua velha vida e deixar tudo isso para trás. Uma vez por todas, morrer, né, junto com Jesus na cruz pela fé. Entender, Jesus morreu por mim e eu morri junto com ele. E você deixa para trás todos os seus pecados que foram perdoados através da cruz e você nasce de novo. Mas para a maioria, talvez seja decidir aproveitar essa oportunidade para dizer sim, eu quero morrer para mim mesmo diariamente. Hoje eu preciso negar a mim mesmo. Hoje eu preciso negar o meu ego como centro da minha vida e levantar Jesus novamente no lugar onde ele deveria estar, no centro da minha vida, tomando as decisões da minha vida. E assim a gente vai viver para a glória de Deus. Assim a gente vai experimentar o imenso poder com que Jesus habita em nós e através de nós e vive através de nós. Mas nós somos os grãos. Você é o grão. Você decide até onde você quer ir. E está com você essa oportunidade. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pelas tuas palavras, pelo tempo de vida que o Senhor nos dá, pela qualidade de vida que o Senhor prometeu, pela oportunidade, Senhor, de seguir o teu exemplo, pela graça que nós recebemos e o poder, Senhor, para dizer sim, eu quero te seguir, eu quero morrer com o Senhor na cruz, para ressuscitar com o Senhor também. Senhor, que essa seja a nossa realidade hoje e todos os dias da nossa vida, que a gente não viva para si mesmo, mas que a gente, em comparação com isso, odeie a vida neste mundo, a fim de ganhar a vida eterna, Senhor. A fim de ganhar a qualidade de vida para nós hoje. Que nós possamos morrer para nós mesmos diariamente, negando a nós mesmos, Senhor. Te seguir de todo o coração, para te ver por quem tu és, para ver a essência da tua vida, Senhor. A essência da tua morte e a essência do poder da ressurreição em nós também. Opera isso, Senhor, pelo teu Espírito. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Uma ótima semana. E espero ver você semana que vem com a continuação, terminando desse capítulo 12. Espero que você tenha gostado, tenha sido edificado com esses estudos. E espero ver você em breve. Que Deus abençoe.